Olá! Na aula de hoje vamos tratar do tema atividade empresarial. Inicialmente, vamos tratar do objeto do direito comercial. Sabemos que os bens e serviços de que a sociedade precisa para viver, de modo a atender às suas mais diversas necessidades, são produzidos em organizações econômicas especializadas e esses bens e serviços são, então, negociados no mercado. Quem estrutura essas organizações são pessoas com vocação para a tarefa de combinar determinados fatores de produção, como capital, mão de obra, insumo e tecnologia. E essas pessoas, elas também são estimuladas pela possibilidade de auferir lucros. Estamos aqui falando diretamente dos empresários. Portanto, as organizações em que se produzem os bens e serviços que são necessários à vida humana são resultado da ação dos empresários. É importante destacar que trata-se de uma empreitada sujeita a risco, por mais cauteloso que seja o empresário. Podemos pensar, por exemplo, nos efeitos da pandemia de coronavírus sobre os mais diversos ramos empresariais. Ninguém estava preparado para isso. O direito comercial, ele cuida do exercício dessa atividade econômica organizada de fornecimento de bens e serviços, denominada empresa. O objeto de estudo do direito comercial são os meios socialmente estruturados de superação dos conflitos de interesses envolvendo os empresários ou então os conflitos relacionados às empresas que eles exploram. Como objetos da disciplina de direito comercial, temos ainda a interpretação da jurisprudência, da doutrina, a enumeração dos valores que são prestigiados pela sociedade, bem como o funcionamento dos aparatos estatal e paraestatal na superação de eventuais conflitos de interesse. Podemos observar a definição de empresário no livro 2 do Código Civil. Lá no capítulo 1, referente à caracterização e à inscrição, o artigo 96 relata: considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Além disso, agrega um parágrafo único, dizendo que não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento da empresa. Como vimos, o empresário é definido na lei, então, como o profissional exercente de atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Vamos olhar mais de perto alguns dos conceitos presentes nessa definição do Código Civil. Uma das qualidades que é atribuída ao empresário nessa definição é a do profissionalismo. A noção de exercício profissional de certa atividade é associada na doutrina à consideração de 3 ordens. A primeira diz respeito à habitualidade. Por meio desta, não se considera profissional quem realiza tarefas de modo esporádico. Portanto, não é considerado empresário aquele que organiza esporadicamente, eventualmente, a produção de certa mercadoria, mesmo que se destine à venda no mercado. O segundo aspecto é o da pessoalidade. Este aspecto explica por que o empregado não é considerado empresário. O empresário exerce a atividade empresarial, enquanto que os empregados, quando produzem ou distribuem algo, estão fazendo isso em nome do empregador. Por fim, o terceiro e mais importante aspecto é o do monopólio das informações.
Como o empresário ele é um profissional, as informações sobre bens ou serviços que ele oferece ao mercado costumam ser de seu inteiro conhecimento, especialmente as que dizem respeito às condições de uso, qualidade, insumos empregados, defeitos de fabricação, riscos potenciais à saúde dos consumidores e assim por diante. Isso ocorre pois o empresário tem o dever de conhecer esses outros aspectos dos bens ou serviços fornecidos, bem como informar amplamente os seus consumidores e usuários. Vamos agora olhar o termo atividade, presente no artigo 966 do Código Civil. Se o empresário é o exercente profissional de uma atividade econômica organizada, então a empresa é uma atividade, a de produção ou circulação de bens ou serviços. É importante destacar essa característica. Na linguagem do dia a dia e até mesmo em meios jurídicos, costuma-se utilizar a expressão empresa com significados diferentes e, às vezes, impróprios. Se alguém diz a empresa faliu ou a empresa importou essas mercadorias, o termo está sendo utilizado de forma errada, não técnica. A empresa, enquanto atividade, ela não se confunde com o sujeito de direito que a explora, o empresário. É o empresário que vai à falência ou que importa mercadorias. Da mesma forma, se alguém grita, a empresa está pegando fogo, também está errado. A empresa não pode ser confundida com o local em que a atividade é desenvolvida. O conceito correto é o de estabelecimento empresarial. Esse sim pode pegar fogo. Também é equivocado o uso da expressão fulano e beltrano abriram uma empresa. O correto é contrataram uma sociedade. Somente se emprega o conceito de empresa de modo técnico quando for sinônimo de empreendimento. Se alguém considera muito arriscada a empresa, está certa essa forma de se expressar. Como está se referindo à atividade, o correto é falar em empresa. Vamos agora olhar o termo econômica. A atividade empresarial, ela é considerada econômica no sentido de que busca gerar lucro para quem a explora. Temos algumas exceções. Alguma escola ou uma universidade religiosa, por exemplo, pode ter um objetivo que não seja diretamente o lucro. O objetivo pode ser a difusão de valores sociais, ou então a criação de postos de emprego para seus sacerdotes. Nesse caso, o lucro é meio e não fim da atividade econômica. E no final de nossa definição, temos que é organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços. É organizada à medida que nela se encontram articulados pelo empresário os 4 fatores de produção: capital, mão de obra, insumos e tecnologia. Vamos agora olhar as atividades econômicas civis. De acordo com o Código Civil, algumas atividades econômicas continuam excluídas da disciplina de direito comercial. São as atividades civis em que os exercentes não podem, por exemplo, nem requerer a recuperação judicial e nem falir. São 4 tipos: a atividade explorada por quem não organiza uma empresa, o profissional intelectual, o empresário rural não registrado na junta comercial e as cooperativas. A primeira delas diz respeito às atividades exploradas por quem não se enquadra no conceito legal de empresário. Se alguém presta serviço diretamente, mas não organiza uma empresa, não tem empregados, por exemplo,
mesmo que o faça de forma profissional, ele não é empresário e seu regime será o civil. Por sinal, com o desenvolvimento da internet, estão surgindo atividades econômicas exploradas sem empresa, em que o prestador de serviço trabalha sozinho em casa. No que se refere ao profissional intelectual, cabe destacar que a jurisdição não considera empresário o exercente de profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, mesmo que contrate empregados para auxiliá-lo em seu trabalho. Esses profissionais, eles exploram atividades econômicas civis não sujeitas ao direito comercial. Entre eles se encontram os profissionais liberais, como por exemplo o advogado, o médico, o dentista, o arquiteto, os escritores e também os artistas de qualquer expressão, plásticos, músicos, atores, etc. A terceira atividade econômica civil é o empresário rural não registrado na junta comercial. Se não for registrado na junta comercial, ou seja, caso ele não requeira a inscrição nesse registro, ele não é considerado empresário e o seu regime será o do direito civil. O regime do direito civil é uma opção predominante entre os titulares de negócios rurais familiares. Por fim, temos as cooperativas, que normalmente se dedicam às mesmas atividades dos empresários e costumam atender aos requisitos legais de caracterização de empresa, tal como o profissionalismo, a atividade econômica organizada e a produção ou circulação de bens ou serviços. No entanto, por disposição do legislador de 1971, elas não se submetem ao regime jurídico empresarial. Ou seja, não estão sujeitas à falência e também não podem requerer a recuperação judicial. A legislação referente à cooperativa é específica e encontra-se na Lei 5.764 de 1971 e também nos artigos 1093 a 1096 do Código Civil. E o seu estudo cabe ao direito civil e não ao direito comercial. Vamos olhar agora a figura do empresário individual. O empresário ele pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Se for pessoa física, ele é considerado empresário individual. Se for pessoa jurídica, é considerado então sociedade empresária. Os sócios de uma sociedade empresária são empreendedores ou investidores, de acordo com a colaboração de cada um para a sociedade. Os empreendedores, além do capital, ele também costuma devotar trabalho a essa pessoa jurídica, geralmente como administradores ou então como controladores. Já os investidores se limitam a aportar capital. É importante destacar que as regras que são aplicáveis ao empresário individual não se aplicam aos sócios de uma sociedade empresária. O empresário individual geralmente não explora atividade econômica relevante. Geralmente se dedicam a atividades como varejo de produtos estrangeiros, confecção de bijuterias, produção de doces para restaurantes ou buffets, quiosques de salgados ou bebidas em locais públicos, ou mesmo bancas de frutas, pastelarias em feiras. Para ser empresário individual, a pessoa deve se encontrar em pleno gozo da sua capacidade civil. Ou seja, não tem capacidade para exercer uma empresa, por exemplo, os menores de 18 anos que não sejam emancipados, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos ou aqueles que não podem exprimir a sua vontade, os pródigos. Por fim, temos a empresa individual de responsabilidade limitada, ou, pela sua sigla, EIRELI. O EIRELI ele não é empresário individual. Trata-se da denominação que a lei brasileira adotou para introduzir a figura da sociedade limitada unipessoal, ou seja, a sociedade limitada que é constituída por apenas um sócio.
O sócio único da Eireli, assim como todos os sócios de sociedades empresárias, não é considerado empresário. Empresário é a pessoa jurídica da Eireli, esta que é sujeito de direito, que explora a atividade empresarial, contrata, emite ou aceita títulos de crédito. A Eireli pode requerer recuperação judicial ou ter falência requerida ou decretada. Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula.